sabedoria. Os pais. Pai do Senhor, meus irmãos, pastor Rainei Prestes falando aqui. Hoje vamos falar sobre um tema que está em alta aí, muito polêmico, sobre se a igreja passará ou não pela grande tribulação. O que interessa para nós é o que a palavra de Deus ela diz, né? Nem tudo o que é ensinado na maioria das igrejas, por ser ensinado há muitos anos, significa que seja a verdade. Sabemos que muita coisa ela foi introduzida ao cristianismo e pessoas vêm sendo ensinadas, né, de forma equivocada pela tradição. Porém, hoje nós vamos dar uma luz e eu vou fazer uma sequência de vídeos mostrando dentro da palavra de Deus o que a palavra de Deus fala. É ensinado na maioria das igrejas que Jesus Cristo ele volta de uma forma secreta para levar a sua igreja. Isso foi muito difundido por um filme chamado Deixados para Trás. Então, a palavra de Deus, ela fala e nos revela detalhes da volta de Jesus e nos prepara para algo que vem sendo escondido de nós. Então, eu vou ler aqui Pedro falando para a igreja. Pedro escreveu cartas para a igreja, né? Que existe nessas interpretações uma confusão de igreja, judeu, e as pessoas não conseguem entender, não conseguem explicar as lacunas que existe, porque querem tirar a igreja de alguns versículos, né, para poder sustentar a doutrina que diz que a igreja ela será levada secretamente, que Jesus volta secreto. Para ver o apóstolo Pedro, né, que eu acho que tem mais autoridade para falar no assunto. Então eu vou ler a 2 Pedro, capítulo 3. Que ele diz no versículo 3, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo os seus próprios desejos, as suas próprias concupiscências, né? E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Veja que o texto, Pedro está falando sobre a vinda. Então, a nossa mente tem que vir para cá e dizer, olha, ele está falando da vinda de Jesus, e ele está falando para a igreja. Se ele está falando para a igreja e ela vai ser levada secretamente, esse evento que ele vai narrar tem que ser o evento secreto. Então nós vamos ver aqui se é secreto. Continuando o versículo 4, ele diz, porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então ele vai falar aqui que pessoas vêm dizendo, vocês ficam pregando a volta de Jesus, ele nunca volta desde que meu pai dormiu, né, desde meus avós. Então o assunto aqui, a perícope do texto é a vinda de Jesus. E ele está falando para a igreja. Então ele vai falar que o mundo já foi destruído uma vez, né? Aí ele diz aqui, o versículo 7, mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Então esta terra está guardada para o fogo e para a perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 e 1000 como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa. Qual é a promessa? Da sua vinda para buscar o seu povo, né? Que é o início lá do texto. Muitos estão dizendo que Jesus está demorando muito, os escarnecedores. Então ele está dizendo, olha, ele não atrasa, ele não retarda a sua promessa. Ainda que alguns tenham por tardia, mas é longânimo, ou seja, ele tem paciência para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Então Jesus está demorando para voltar, esperando as pessoas se arrependerem. Aí ele vai dizer aqui, no versículo 10, essa é a chave para entender, mas o dia do Senhor virá como ladrão, de noite. Então, se ele está falando da vinda de Jesus, da promessa da vinda de Jesus, que a terra está reservada para o dia do juízo, do fogo, para a perdição dos homens ímpios, e ele diz, mas o dia do Senhor virá como ladrão, ele está falando da volta de Jesus para a sua igreja, que ele está falando esse texto para a igreja. Ele diz, no qual o céu passarão com grande estrondo,
Então a volta de Jesus é com grande estrondo. Mas que estrondo é esse? É um estrondo que só vai ouvir quem vai ser arrebatado? Porque o arrebatamento tem que ser secreto. Como é que tem um grande estrondo? É um estrondo só para aqueles que vão ser salvos? E os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela queimarão. Jesus volta com grande estrondo para derramar a ira de Deus sobre os ímpios, para a destruição dos ímpios. Então, antes dele derramar essa ira, ele retira a sua igreja. Mas não é secreto. É com grande estrondo, os elementos ardendo, incendiando. Então, olha só o que ele fala, a exortação para a igreja. No começo da carta ele diz que é uma carta de exortação. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que coisas? As coisas estão no mundo. Vai ser destruída. Que pessoas vos convencer? Como assim? Você sabendo que a terra vai ser destruída, né? Vai pegar fogo, os ímpios vão pagar por tudo aquilo que eles vêm fazendo. E ele diz para a igreja: que pessoas vocês devem ser nesse dia? Oxe, como assim? Se o arrebatamento diz que é secreto, nós vamos para o céu fazer festa. Na volta, pregado pela igreja secreta, não tem julgamento de ímpios. Dizem que os ímpios vão ficar olhando, sumiram, a igreja sumiu e agora eu fiquei. Não, é isso que é ensinado. Mas que pessoas você convencer no dia do Senhor? Ele diz assim: havendo de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convencer em santo trato e piedade? Nós temos que ser encontrados no dia do Senhor em santidade, santo trato e piedade. Aguardando, versículo 12, e apressando para a vinda do dia de Deus, que é o Senhor é Deus, dia do Senhor, em que os céus em fogo se desfarão, secretamente? Não. E os elementos ardendo se fundirão. Para que se fosse só para aqueles que estão salvos, que interessa nós escutarmos um estrondo, a gente vê o céu pegando fogo, derretendo, se fosse secreto. Aí ele diz: mas nós, quem é nós? Igreja, versículo 13. Segundo a sua promessa, aguardamos o novo céu e uma nova terra em que habita a justiça. Nós estamos nesse mundo aguardando Deus, ele julgar os ímpios, julgar a igreja, levar a igreja, e um novo céu e uma nova terra. O versículo 14 diz: por isso, amados, aguardando estas coisas, que coisas? O dia do Senhor, o céu pegando fogo, um grande estrondo na vinda de Jesus, né? Os elementos ardendo, incendiados. Ele diz: amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejam estados imaculados, irrepreensíveis e em paz. Aguardando estas coisas que vão acontecer no dia do Senhor, você tem que ser encontrado imaculado, irrepreensível e em paz. E o dia do Senhor, ele é profetizado no Antigo Testamento. Sofonias, Joel, Isaías, Ezequiel, Jeremias, todas vão falar algo sobre o dia do Senhor. E você tem que ir lá nos profetas estudar. E ele diz ainda mais aqui, você tem que ser encontrado irrepreensível em paz, imaculado. No versículo 15, e tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Então, se pregam que o arrebatamento é secreto, que ninguém vai ver, só os salvos, as pessoas vão ficar aqui olhando um para outro, vai passar 7 anos para a última semana, né, de Daniel, para Jesus voltar mais uma vez. Porque ele veio para a igreja e depois ele volta no final. E o que Pedro quer dizer para a igreja? O que ele quer dizer para a igreja? Aguardar estas coisas em santidade, em piedade, irrepreensível em paz. Por acaso, alguém que vai ser arrebatado, que vai estar lá no céu, enquanto a terra aqui vai sofrer a grande tribulação,
Ainda tem gente no céu que não tem paz, que é irrepreensível, que é repreensível, né? Que ele está mandando você ser irrepreensível, então porque você ainda não é. Se ele está dizendo que tem que estar em paz, é porque você não está em paz. Então no céu não tem paz, tem pessoas repreensíveis lá, tem pessoas maculadas, que ele está mandando você ser imaculado. Ele está mandando você manter em santo trato, manter a santidade. Quer dizer que tem gente no céu que não tem santidade? Tem gente no céu que não tem piedade? Não. Ele está dizendo para a igreja aguardar esse dia onde Deus vai voltar. Sim, vai levar o seu povo, mas ao mesmo tempo ele vai julgar os ímpios. Vamos ler outro texto. Tessalonicenses, Paulo agora, a gente falou, viu Pedro, agora nós vamos ver Paulo falando para a igreja, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, ele fala para a igreja, né, dos Tessalonicenses, no versículo 1, mas irmãos, acerca dos tempos, das estações, não necessitais de que eu vos escreva, porque vós mesmos, olha só a igreja instruída, sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão. Para aqueles que pregam o arrebatamento secreto, antes da grande tribulação, e dizem que o dia do Senhor é no último dia, e realmente é no último dia, mas que é um dia destinado apenas para julgar os ímpios e salvar alguns dos judeus, aqui está falando para a igreja, vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. A igreja apostólica, se você segue uma doutrina apostólica, ela era ensinada a esperar, aguardar e apressar o dia do Senhor. Porque o dia do Senhor é a volta de Jesus, onde ele salva o seu povo e vem derramar a sua ira sobre os ímpios. Muitos se confundem e dizem, mas a igreja não é destinada para a ira. Com certeza. Mas a ira de Deus é só quando ele volta, com o céu pegando fogo, os elementos ardendo, se fundindo. Esse é o dia da ira, o dia do Senhor que a igreja espera. Aqueles em paz, imaculados e irrepreensíveis, eles serão tirados nesse momento. Porque a grande tribulação, ela é patrocinada pelo anticristo. Se o anticristo vem para perseguir aqueles que se opõem a ele. Se Deus leva a igreja, que é de santos, piedosos, adoradores, quem ficou na terra? Quem vai ficar na terra? Os indignos. Vai ficar os assassinos, prostitutas, os adúlteros. Vão ficar os ateus, os ímpios em geral. O que é que o próprio Satanás vai querer perseguindo aqueles que já são dele? E os judeus que estão lá em Jerusalém, que não creem em Jesus Cristo, porque se eles não crerem em Jesus também, eles vão morrer nos pecados deles. Por que o anticristo vai governar e querer perseguir o povo que já está na mão dele? A grande tribulação, ela é patrocinada, ela é executada pelo anticristo. E agora é a hora da igreja provar o seu valor. Porque muitos não entendem o que vai acontecer com a igreja. Porque existe esse erro teológico, escatológico, de que Jesus vai voltar 3 vezes. Uma vez na cruz, uma para buscar a igreja secreta, e a terceira vez no dia do Senhor, para buscar aqueles que se salvaram na repescagem e os judeus. Você tem que tirar essa do meio e ficar a vinda na cruz e a segunda vinda, conforme Hebreus 9, 28 e 29. Para poder harmonizar a palavra de Deus. Então ele diz aqui, mas vós, 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 4, mas vós, irmãos, já não está em trevas, porque aquele dia, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. A igreja não está em trevas para que o dia do Senhor não surpreenda ela como ladrão. E o dia do Senhor, ele está falando da vinda, a segunda vinda de Jesus, a volta de Jesus para buscar o seu povo. E a igreja dos apóstolos, ela sabia muito bem, e ela não seria pega de surpresa. Tá? Ele, descendo mais o texto,
Ele diz no versículo 9, 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 9, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Apocalipse capítulo 16, vai falar sobre a ira de Deus. No versículo 19 diz assim: e a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Porque a ira que está, nós não estamos destinados para a ira de Deus, já que nós servimos a um Deus todo-poderoso e ao único Deus. Mas as nações, os ímpios, beberão da ira de Deus, mas nós não somos destinados para a ira.